estúdio Mundo do Ar-Condicionado e da Refrigeração. Estamos aqui na 22ª Febrava, a Feira Internacional de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação, Aquecimento, Tratamento do Ar e da Água. E aqui é uma maratona de entrevistas, a gente está trazendo expositores, visitantes, profissionais do setor que sempre tem algo a acrescentar e também a compartilhar das inovações, né? Afinal de contas, a Febrava existe para isso. E aí, toda vez que venho à Febrava, eu nunca deixo de entrevistar. Eu não posso sair da Febrava sem ter uma palavra dele, que é um empreendedor, um visionário e tem um case de sucesso com a sua empresa que está há 38 anos no mercado nacional, expandindo-se para o mercado internacional. Estou aqui com o Antônio Gobi. Obrigada, viu, Gobi, pela sua participação aqui conosco, por ter saído lá do estande da Fugalge, que estava cheio de gente, bombando, mas ele deu um tempinho para vir aqui participar dessa entrevista conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma grande oportunidade e eu agradeço por ela. Sobre a Fugalge, vou falar um pouquinho. Como ela já disse anteriormente, nós estamos há 38 anos no mercado e num crescimento contínuo desde então. Hoje a empresa tem 315 funcionários, desenvolve toda a tecnologia que utiliza na fabricação dos seus produtos e exportamos para acima de 150 países. Hoje a exportação ela representa 60% da nossa produção. Ela adquire, vamos dizer, como é que eu vou dizer, ela carrega para o exterior 60% da nossa produção. E os Estados Unidos é o nosso maior mercado fora do Brasil. E esse crescimento também tem sido acelerado. Apesar de continuarmos crescendo bem dentro do Brasil, o mercado externo é muito maior. Sim. Então, por óbvio, nós crescemos numa velocidade muito maior no mercado externo. Bom, tanto que a gente estava conversando antes de começar a entrevista e você estava me contando uma novidade agora para o primeiro semestre de 2024 relacionado aos Estados Unidos. Qual é essa novidade, Bob? Novidade, bom, primeiro nós já temos a empresa lá há 8 anos. Ela importa da matriz, ela coloca no mercado interno americano e inclusive exporta para países próximos, né? América Central, México, tudo. E agora nós estamos planejando a instalação de uma linha de produção nos Estados Unidos. Isso deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Legal, hein? Que salto importante, hein? É um caminho, né? É um caminho, eu diria para ti, já que a gente está com uma atuação tão forte no mercado externo, dá para dizer que é um caminho natural, né? Vocês exportam para quantos países, Bob? Acima de 162, se não me falha a memória. Levando em conta que a gente tem 192 países, se vocês exportam para 172, é quase que para o mundo todo. Inclusive para a China. Inclusive para a China? Sim. Olha, e aí é um case bacana, hein? Sim. O mundo inteiro demanda. E a gente está onde tiverem as oportunidades. Né? Muito bem. Você estava comentando comigo que tem 2 pontos que fazem parte do pilar da Fugalge, que é a Febrava e as exportações. As exportações. Por que a Febrava? Por quê? A primeira feira que a Fugalge expôs foi numa Febrava. Foi na edição de fevereiro de 92. Não havíamos exposto nenhuma outra feira, foi a nossa primeira feira. E nesta feira tivemos a oportunidade de iniciar uma negociação que culminou com uma exportação ainda no primeiro semestre de 92. E foi a nossa primeira exportação. Então, me tornei um apaixonado por feiras e por exportações, graças à Febrava. E por falar em Febrava, o que você está achando dessa edição, hein, Gobi? Muito boa, excelente.
todas as nossas feiras foram boas. Continua falando? Todas as nossas feiras foram boas, mas essa edição aqui ela está se superando em relação às outras. Não sei se talvez pela pandemia também, mas ocorre também que nós trouxemos muitas novidades para esta feira. Então vamos aproveitar e mostrar para o pessoal. Vou pedir para a produção colocar as imagens do estande da Fugalge, um estande lindo. Obrigado. Todo ano a Fugalge vem com uma inovação no seu estande. Esse ano não é diferente. Quantos metros o estande? Não sei te dizer direito, mas acima de 250 metros. Acima de 250 metros. É um lançamento esse equipamento? Sim. Qual é esse equipamento? Esse aí é a nossa IHM, a interface homem-máquina. Ok. E vamos ver aqui. Na verdade, a IHM já está no mercado, né? Mas a gente está, a primeira Febrava que está apresentando ela é essa. Que está entrando no portfólio sim. Febrava. Sim. Ok. Qual é a característica principal dela, Bob? Ela é touchscreen, ela apresenta todo o funcionamento do nosso controlador de casa de máquinas, que é o RCK862. E olha aí. Vou pedir para a produção dar uma paradinha aí enquanto o Bob termina de falar. Aí. Isso, pode falar. Aí. Aqui temos ali a IHM na esquerda. Ok. Depois o próximo instrumento ali à direita é o RCK862. E o outro instrumento ali é uma extensão do 862. O RCK862 ele comanda até 6 compressores frigoríficos, né? E a extensão tu pode comandar mais 6 compressores. Ok. Né? Mas vinculada ao RCK. Né? E então ele é um controlador de casa de máquinas completíssimo. Ele não é CLP. O CLP é um produto muito utilizado ainda, mas ele já é antigo, coisa de 40 anos. Sim. E continua sendo atual, só que o CLP exige um programador para programar ele. Então não pode ser um produto de prateleira. Já o RCK, ele tem funções configuráveis, acima de 2.500 funções configuráveis. Então o técnico só vai configurando os dados que ele quer ali de temperatura, de controle, tudo, né? Da instalação dele, e ele sai funcionando. Não precisa contratar um programador. Vamos passando. E ali adiante mesmo, aqui, ó. Eu te mostrar um outro. Né? Peraí, vou pedir para a produção voltar aquela imagem para o Bob poder complementar, voltar um pouco aí, vamos lá. Ali ao lado dos últimos instrumentos que eu falei, tem um instrumento com o mesmo formato de gabinete, só que ele é gelo. É um off-white, como se diz hoje, né? Aquilo ali é o multipower. Ele consegue monitorar 4 grupos trifásicos. Então tu pode colocar, você pode controlar o consumo, digamos assim, dos congelados. No outro tu consegue controlar o consumo dos resfriados, digamos, o ar-condicionado e a iluminação. Então tu tem como monitorar em tempo real o consumo. Tu digita no software nosso, que é o Citrad, tu digita o custo do quilowatt-hora e ele vai te dar o consumo em reais instantâneo. Tu vai montar gráficos, relatórios. Se tiver alguma instalação que tiver com consumo disparando, já vai identificar a possibilidade de algum problema, ou caindo também, né? Vai identificar algum problema. Muito interessante. E as válvulas de expansão que estão logo abaixo. Logo abaixo, né? Nessa linha de baixo são as válvulas de expansão. Muito bem, vamos passando então para ver as outras novidades que a Fugalge trouxe para essa edição da Febrava. Aí um painel. Sim. Bom, nós temos também, assim, eu poderia ir nominando
Nós temos nós temos a TCP-Cell. A TCP-Cell é um conversor, né, que pega a rede do Citrad e manda à frente pelo celular. Ele tem um chip de celular, né? Não precisa usar a internet do cliente final lá do supermercado, às vezes até porque é difícil o pessoal concordar em abrir as portas, né? Sim. Então, e hoje tudo é feito pelo celular, né, Bob? Sim. É um chip que vai ali dentro, né? 3G. Sim. Ele aceita qualquer companhia, não está restrito a essa ou aquela companhia telefônica. Né? Temos também um controlador de refrigeração, que seria da família do TC900, que é de congelados, que tem a saída variável, para compressor variável. Todas essas novidades nós trouxemos agora para a feira. Né? Muito bom, Bob, muito bom. Aí todo o time da Fugalge atento. Sim, esse é o chefe da engenharia. Ali está o novo Penta. O Penta é um instrumento que nós já temos desde 92. Sim. Só que a gente fez uma revisão geral nele, não só no design, mas principalmente na eletrônica embarcada. Tem muitas vantagens, em vez de bateria, agora é pilha. O consumo caiu vertiginosamente. Olha, aquele LED ali, vou pedir para a produção voltar, que bonito aquilo, né? Qual foi a proposta? Ali? Ali é um conversor, né? Uma TCP. É um conversor que pega os sinais Aquele ali é o TCP-Cell. Tá. Aquele ali. Ele pega os sinais da rede Citrad e joga na linha telefônica. Dele direto. Que é uma comodidade agora, claro, né? Não precisa contar com a internet do supermercado, ou do cliente final, no caso. Né? Sim, o software Citrad. O software Citrad, ele continua expandindo as suas funções, suas vantagens. Nós lançamos a primeira versão do Citrad na Febrava de 97. Eu uso a Febrava para fazer muitos lançamentos. A maioria deles. Não, toda vez que eu te entrevisto, você tem um lançamento. E a engenharia tem como meta aprontar para a Febrava. E a maioria deles, né? Então, as válvulas, a 1050. Olha aí, ó, o TCP-Cell está aqui também, ó. Aí embaixo aqui, ó. Pode mais para aí, ó. A TCP, né? Olha lá, ó. TCP-Cell. Ela, além de ter a memória, de ter o chip para enviar para a linha telefônica, né, da rede de celular, ela ainda é log, porque se tiver uma falha de comunicação pela telefonia, ele segue armazenando numa memória interna. Ou então, seja, não vai perder. Não vai perder, nunca vai perder. Aí quando for retomado, pode ter um lapso de... Vamos dizer assim, pode usar isso aí num caminhão, por exemplo. Né? Então o caminhão está andando, entrou num túnel, digamos que o sinal caiu, no que passar o túnel, já vem aquele pacote todo, né, que ficou para trás, né, recuperado. Então é muito seguro. Uma característica dos nossos produtos, Cristiano, é a segurança e a robustez eletrônica. Porque quando se trata de refrigeração de risco, que é a conservação de perecíveis, alimentos, medicamentos especiais, vacinas, aí tu tem que ter uma qualidade aumentada. Tu tem que ter robustez eletrônica. Tu não tem que ser necessariamente o mais barato, mas tu tem que ter a melhor qualidade e a melhor robustez eletrônica. Por essa razão, desde maio de 2005, a nossa garantia é de 10 anos contra defeito de fabricação. Enquanto a concorrência dá 1 ano, nós damos 10 anos. Isso significa confiabilidade no que vocês estão fazendo. Vou te dar um exemplo. Assim, aquelas geladeiras de cerveja, refrigerante, é refrigeração também. Só que uma refrigeração sem risco. Porque se parar de funcionar uma geladeira daquela, não vai perder a cerveja nem refrigerante. Coloca noutra geladeira
ou liga para o distribuidor que vem correndo para trazer outra geladeira. Né? Já neste caso da conservação de perecíveis, não tem essa possibilidade. Sim. Não pode parar, não pode. E de onde é que veio isso, Cristiano? É muito interessante. Por que a Fugauge é assim e não é igual aos outros? Eu ia fazer uma pergunta semelhante, mas vamos lá. Quer fazer outra pergunta semelhante? Não, eu quero então, que você responda e depois eu vou fazer. Isso tem a ver com a nossa origem, minha e do Flávio. Sim. O Flávio Pecker, que é outro meu sócio fundador. Nós somos 2 sócios, 50% cada um. Nós começamos a nossa vida na Varig. Eu fui funcionário da Varig justamente do setor de automação aviônica, o Flávio também. E lá nós fizemos a escola da Varig, era muito rigorosa. A gente começava às 7 da manhã e até às 5 da tarde, um breakzinho às 10, outro às 3, e o almoço de 1 hora, e turmas de 5 pessoas, então era muito intenso, eles tinham que formar a própria mão de obra. Né? E aquilo ali foi uma oportunidade fantástica para nós. Depois a gente nos reencontramos na Petrobras, junto com outros colegas também, no mesmo setor de automação. Aí era automação de processo. Então tu entende assim que, veja que a nossa origem era automação. Sim. As duas de alto risco. Claro. Uma oil and gas, outra Sim, aviação. Nós fomos ensinados a fazer as coisas para funcionar. Então inclusive quando eu saí da Varig, principalmente, eu tive dificuldade de me adaptar no mercado externo, no mercado fora da aviação. Então isso aí tem que ter uma explicação, né? Essa é a explicação. A minha pergunta, posso complementar? Claro, desculpa. Não. Então a gente aplica no dia a dia, e os funcionários absorveram essa filosofia, toda essa forma de tratar. Não nos permitimos simplesmente vender. Nós temos que ter a certeza que vai funcionar sempre. Vai envelhecer o equipamento e o instrumento está lá funcionando. É feito para durar. Feito para durar. Por isso não é mais barato. Mas é por isso também que nós estamos crescendo no mercado. Mas nesse caso, Bob, quando a gente fala de valor, uma coisa é assim, você está buscando uma quantidade ou você quer uma qualidade. Sim. Quando você fala em qualidade, feito para durar, então, se você fracionar isso pelo que você investiu, né? Então você tem um payback interessante. Sim. Por quê? Porque você está seguindo com aquele instrumento, com aquele equipamento e ele está te dando um retorno. Agora, se você de repente tem que comprar, fazer uma opção por um valor mais baixo, pode ser interessante naquele momento, mas em seguida, quanto que você vai investir em manutenção? Sim. Quanto que você vai gastar, de repente, se você precisar trocar uma peça ou você precisar fazer alguma intervenção. Às vezes nem intervenção dá para fazer. Então, o custo-benefício ele tem que ser pesado, não tem que ser olhado só o valor. Sim, neste caso, o risco paga qualquer coisa. Tu imagina uma indústria de sorvetes, se ela for contar com preços nessa hora, né? Tudo que é perecível, sorvete, alimento, sorvete também é um alimento considerado, né? E dessa forma nós estamos nos enraizando no mercado e avançando. Não, o que justifica uma diferença de 20 ou 30 reais ou pouco mais quando está em jogo essas questões? Claro, entendeu? Claro, aí vai do que você quer, né? Do que você está buscando, uma confiabilidade no teu sistema, naquilo que você está se propondo a manter, ou a construir, ou a oferecer, ou a formar, ou se você quer realmente uma coisa paliativa. Sim, exatamente. Eu penso dessa forma. Né? Sim. Ô Bob, o que eu ia te falar é o seguinte, que eu ia até fazer, falei assim, não, acho que é a pergunta que eu vou fazer, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, eu acho que você já respondeu, mas assim, você todo ano, você aumenta o seu portfólio, toda a Febrava você traz lançamentos, como você estava explicando, né? É até uma régua, olha, Febrava, então a gente tem que apresentar lançamentos. Sim. Da onde vem essa engenharia toda? Vem
de você e do Flávio, você conta com a sua equipe, é um misto, né? É uma combinação dos dois fatores, é uma demanda de mercado. Da onde vem toda essa engenharia traduzida, né, instalada nos seus equipamentos? Olha, a empresa ela foi crescendo e nós tornamos ela bem departamentalizada, né? Então nós temos a engenharia de desenvolvimento, que tem uns 30 integrantes, né? Um pouco mais até, e a engenharia de aplicação, que é o pessoal da área comercial. Eles fazem a engenharia de aplicação e a parte comercial junto, porque tem que ser alguém que conheça o mercado do ponto de vista dos equipamentos, frigoríficos, enfim, para poder orientar o cliente qual é o melhor produto e a partir dali sai o negócio. Então, acontece algo interessante. Esse ano estamos comemorando 30 anos que nós não temos mais representantes. O representante é bom, só que eu me dei conta naquela época que a tecnologia avançava rápido. Eu não podia mais exigir dos representantes que eles se mantivessem atualizados. É muita coisa. E geralmente o representante tem mais de uma representada. Claro. É natural, né? Várias, né? Então eu disse, não, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos trabalhar direto. Então paramos de trabalhar com representantes. E não vamos voltar a trabalhar com representantes. Por quê? E na época não tinha nem celular nem internet, em 93. Celular a gente ouvia falar que já tinha algum lugar que tinha. Sim. Então, imagina agora. Então, e a telefonia fixa era uma porcaria, né? Eram as estatais, né? Sim. O tempo das estatais, né? Não que as móveis não sejam, né? Não que as móveis sejam melhores, Não. Mas assim, hoje tem mais competição, entendeu? Sim. Então, alguma te atendeu mal, tu liga para outra, essa não ainda, até te achar. Sim. Mas então, a gente optou por isso e descobrimos que era uma forma muito interessante que nos colocava em contato direto com o mercado. O nosso colaborador, ele ia no campo, falava para o cliente tudo que tinha que falar, ouvia tudo que tinha que ouvir e trazia para dentro. E isso se tornou uma prática, entendeu? Direto, sem intermediário. Pá. Então a gente conseguiu evoluir os produtos muito em cima de ouvir o cliente. Mas ouvir mesmo, não ouvir e dizer que vai falar e depois esquecer. Não de ouvir e se acomodar, mas ouvir e colocar em prática. Claro, exatamente. Eu sou muito agradecido pelos representantes que a gente teve até então, né? Não era nada contra a pessoa deles. É uma estratégia. É uma estratégia considerando a velocidade com que as coisas se modificavam na eletrônica. Então eu me vi forçado praticamente a fazer isso aí. Então a gente ouve o mercado. Nossa hoje em dia está assim, a engenharia de aplicação conversa com a engenharia direta, né? E eles vão melhorando os produtos, a gente fica sabendo, a gente assina as ordens de melhoria quando tem que fazer um novo produto ou uma alteração importante, né? O Flávio e eu assinamos, mas já é puxado por eles, né? Pela engenharia de desenvolvimento e a engenharia de aplicação. Muito bom. Considerações finais. Considerações finais. Eu acho que o Brasil tem tudo para continuar crescendo, né? Apesar de tantas das coisas, mas ninguém segura o Brasil, né? E nós vamos continuar crescendo junto com o Brasil e o futuro será ainda melhor. Que assim seja. Assim seja. Rob, muito obrigada, viu, pela sua gentileza. Obrigado. É um prazer revê-lo, é um prazer entrevistá-lo sempre, viu? Obrigado. Sorte para você, sucesso para a Fugalt. Obrigado para todos nós. Para todos nós, é isso aí. Eu sou a Cristiane de Renzo, do estúdio Mundo do Ar Condicionado e da Refrigeração. Informação e inovação, onde você e a sua empresa precisam sempre. Acesse